Há momentos em que as perguntas parecem nos sobrecarregar e a confusão se torna nossa companheira mais próxima. Talvez você se tenha sentido assim, entre múltiplas decisões, sem saber qual é a correta. Mas há uma boa notícia. Deus não nos deixa à deriva. Em sua palavra e através de seu Espírito, nos oferece a sabedoria que precisamos para encontrar respostas sólidas e enfrentar cada desafio com confiança. Ao longo desta mensagem, vamos nos aprofundar em princípios bíblicos que transformaram vidas inteiras e que também podem guiar seus passos. Antes de mergulharmos nesta jornada, quero convidá-lo a uma pequena ação que reflita sua abertura ao conselho divino. Declare em voz alta ou escreva em um lugar visível esta frase: hoje decido buscar a sabedoria de Deus e acredito que sua orientação iluminará o meu caminho. Que este seja o sinal de partida de uma viagem que, sem dúvida, trará clareza e propósito a cada área de sua vida. Número 1. Provérbios 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, e sobre todas as tuas posses adquire entendimento. A sabedoria é mais que conhecimento. É mais que informação acumulada ou habilidades aprendidas. É a bússola que nos guia, o farol na escuridão, a luz que nos mostra o caminho quando as sombras da incerteza tentam nos agarrar. Provérbios 4:7 nos diz: o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, e sobre todas as tuas posses adquire entendimento. Não diz simplesmente busque conhecimento, mas enfatiza a necessidade de adquirir sabedoria. Porque o conhecimento sem sabedoria é como uma espada nas mãos de uma criança, perigosa, instável e sem direção. Vivemos em um mundo saturado de informação. Com um único clique, podemos acessar incontáveis dados sobre qualquer tema. Mas quanta dessa informação realmente nos transforma? A diferença entre o conhecimento humano e a sabedoria divina é clara. O conhecimento enche a mente, mas a sabedoria transforma o coração. Podemos saber muitas coisas, mas sem a orientação de Deus, nossas decisões continuarão frágeis, impulsivas e muitas vezes erradas. A sabedoria divina, por sua vez, nos permite ver além do imediato, entender as consequências de nossas escolhas e caminhar em direção a um propósito maior. Olhemos para Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas, não pediu poder, não pediu uma vida sem problemas. Pediu sabedoria. Por quê? Porque entendeu que com sabedoria tudo o mais viria por acréscimo. A sabedoria lhe permitiu governar com justiça, discernir entre o bem e o mal e tomar decisões que impactaram toda uma nação. Mas há um detalhe-chave: sua sabedoria não vinha do seu intelecto, mas de Deus. A verdadeira transformação começa quando deixamos de confiar unicamente em nossas capacidades e começamos a buscar a direção divina. Talvez você se encontre em um momento de confusão, enfrentando decisões que parecem avassaladoras. Talvez tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças e se deu conta de que, por mais que tente, continua sentindo um vazio, uma falta de clareza. É aqui que a sabedoria de Deus se torna a resposta. Não se trata apenas de buscar soluções temporárias, mas de encontrar uma forma de viver que nos guie a cada passo. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete nos dar a sabedoria para enfrentá-las com coragem e confiança. E isso nos leva a uma pergunta importante: como adquirimos essa sabedoria? A resposta está no relacionamento com Deus. Na meditação de sua palavra, na oração sincera, na disposição de ouvir e obedecer. A sabedoria não é algo que recebemos de um momento para o outro, mas um processo de transformação contínua, como uma árvore que cresce lentamente, aprofundando suas raízes, antes de estender seus galhos,
A sabedoria se desenvolve em nós quando cultivamos uma vida baseada na verdade de Deus. Olhemos para outro exemplo. José foi vendido por seus irmãos, injustamente acusado e encarcerado. Mas em cada etapa de sua vida, a sabedoria de Deus o guiou. Na prisão, ele não se deixou consumir pelo desespero. No palácio, não se deixou corromper pelo poder. Sua sabedoria lhe permitiu interpretar sonhos, administrar recursos em tempos de escassez e, o mais impressionante, perdoar aqueles que o traíram. Isso é a sabedoria em ação. Ver a mão de Deus em meio às circunstâncias mais difíceis e responder com integridade e fé. Atualmente enfrentamos desafios que nos empurram ao limite. Crises econômicas, relações desfeitas, incerteza sobre o futuro. É fácil se deixar levar pelo medo ou por soluções rápidas, mas a sabedoria de Deus nos ensina a ver as coisas de uma perspectiva eterna. Ela nos lembra que cada prova é uma oportunidade para crescer, que cada decisão pode ser guiada por sua mão e que cada obstáculo é uma porta para algo maior. Mas há algo que pode nos impedir de receber essa sabedoria: nosso próprio orgulho. Às vezes, nos apegamos à nossa autossuficiência, acreditando que podemos manejar tudo por conta própria. Não queremos admitir que precisamos de ajuda, que há áreas em nossa vida que não sabemos como resolver. Mas a humildade é o primeiro passo para receber a sabedoria de Deus. Quando reconhecemos que não sabemos tudo, abrimos a porta para que Ele nos ensine. Agora quero que reflita por um momento. Que decisões em sua vida precisam da sabedoria de Deus? Talvez seja na sua família, no seu trabalho, em seus relacionamentos ou em seus planos para o futuro. Reserve um instante para pensar nisso. Em seguida, em oração, peça a Deus que o guie. Não com pressa, não com impaciência, mas com a confiança de que sua sabedoria é perfeita e chegará no momento certo. A verdadeira transformação ocorre quando deixamos de buscar apenas respostas rápidas e começamos a buscar um entendimento profundo. Quando, em vez de confiar em nossas emoções momentâneas, confiamos na verdade eterna de Deus. Quando, ao invés de reagir impulsivamente, aprendemos a esperar e a agir com discernimento. Essa é a sabedoria que transforma vidas. E ela está disponível para você hoje mesmo. Número 2. 1 de Reis, 19, versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro apaziguador e delicado. Deus nem sempre fala em trovões e relâmpagos. Nem sempre se manifesta com sinais espetaculares ou com uma voz audível que sacuda o céu. Às vezes, sua voz é como um sussurro apaziguador e delicado. Assim, o experimentou Elias no Monte Horebe. Depois do estrondo do vento, depois do rugido do terremoto, depois do ardor do fogo, chegou o silêncio. E nesse silêncio, Deus falou. Vivemos em um mundo barulhento, um mundo onde a informação nos bombardeia sem descanso, onde as telas iluminam nossos rostos desde o amanhecer até a meia-noite, onde cada minuto está saturado de notificações, ligações e distrações. Acostumamo-nos tanto ao barulho que o silêncio nos incomoda. Nós o evitamos, o preenchemos com qualquer coisa. Mas e se esse silêncio for o espaço onde Deus nos espera? E se a voz de Deus esteve lá o tempo todo, mas estivemos ocupados demais para ouvi-la? O problema não é que Deus tenha deixado de falar, é que deixamos de estar atentos. Confundimos sua voz com nossas próprias emoções, com nossas próprias ideias, com o barulho de nossa ansiedade. E a única forma de diferenciar a voz de Deus do caos do mundo é aprendendo a fazer silêncio, não apenas externo, mas interno. Desligar o barulho de nossas preocupações, aquietar o turbilhão de pensamentos que nos consome e abrir um espaço em nosso coração onde Ele possa nos falar.
Jesus fazia isso constantemente. Afastava-se, subia ao monte, buscava lugares solitários para orar. Não porque precisava se afastar do mundo, mas porque entendia que na quietude podia ouvir com maior clareza. Nesse silêncio, o Pai o fortalecia, o guiava, lhe dava a sabedoria para cada decisão. Se Jesus, o Filho de Deus, considerava indispensável o silêncio para se conectar com o Pai, quanto mais nós o necessitamos. Mas ouvir a voz de Deus não significa simplesmente estar em um lugar silencioso. Significa também ter um coração disposto. Podemos estar no mais absoluto silêncio e ainda assim não ouvir nada se nosso coração estiver fechado. Se estivermos demasiado apegados às nossas próprias ideias, se não estivermos dispostos a receber sua direção, se buscamos apenas confirmações para o que já queremos fazer em vez de sua verdadeira orientação, então, mesmo que Deus fale, não o reconheceremos. O Espírito Santo é quem nos auxilia nesse processo. Ele é como o vento suave que sopra em nossa alma, sussurra a verdade em meio à confusão, lembra-nos do que a palavra diz quando enfrentamos decisões difíceis, traz paz quando estamos no caminho certo e nos inquieta quando nos desviamos. Mas para perceber sua direção, precisamos estar em sintonia com Ele. E isso só ocorre quando cultivamos um relacionamento com Deus baseado na oração, na meditação de sua palavra e na disposição de obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o porquê. Um dos maiores desafios de nossa geração é que aprendemos a reagir rápido, mas não a refletir. Queremos respostas instantâneas, soluções imediatas, sinais evidentes. Mas a voz de Deus nem sempre chega dessa forma. Muitas vezes é um processo, uma confirmação que se vai assentando no coração aos poucos. Um entendimento que cresce com o tempo, um sentir profundo de que algo está certo ou errado, mesmo quando não podemos explicá-lo em palavras. Talvez você tenha pedido a Deus que lhe falasse, que lhe mostrasse o que fazer, que o guiasse em uma decisão importante. Mas, em meio a essa busca, continua enchendo sua mente de barulho, de opiniões externas, de distrações. E se hoje você decidir fazer algo diferente? E se, em vez de buscar mais respostas, buscar mais de sua presença? E se, em vez de preencher cada momento com atividade, decidir deixar um espaço para que Deus preencha seu coração com sua voz? Elias não encontrou Deus no vento, não o encontrou no terremoto, não o encontrou no fogo. Ele o encontrou em um sussurro, e esse sussurro continua nos falando hoje, no mais profundo de nosso ser, nos momentos em que tudo parece parar, naquela paz inexplicável que nos invade quando estamos alinhados com sua vontade. Hoje, faça uma pausa. Encontre um momento para estar em silêncio, não apenas com os lábios, mas com a alma. Deixe que a voz de Deus lhe fale, não no barulho, mas na quietude, não na agitação, mas na calma. Porque quando Deus fala ao coração, tudo muda. Número 3, Tiago 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, o qual dá a todos abundantemente e sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Deus nunca retém o que sabe que precisamos. Ele não é um Deus que mede sua generosidade com reservas, nem alguém que nos deixa à deriva em nossas perguntas e dúvidas. Tiago 1,5 nos diz com clareza: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, o qual dá a todos abundantemente e sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Não há exceções nesta promessa. Não se nos diz que a sabedoria será dada apenas aos mais inteligentes, nem àqueles que possuem anos de fé. Disse que será dada a todos os que a pedirem. Mas há uma condição: deve ser pedida com fé. Muitos buscam a sabedoria no conhecimento humano, na experiência, no aprendizado dos erros. E embora tudo isso tenha valor, há algo que o conhecimento do mundo não pode oferecer: o discernimento divino. Essa capacidade de ver além do óbvio,
de tomar decisões que estão alinhadas com o propósito eterno de Deus, de distinguir entre o que parece bom e o que realmente é correto. A sabedoria de Deus não se trata apenas de ser mais inteligente, mas de viver com clareza, com propósito, com uma direção que não é ditada pelas circunstâncias, mas pela verdade. Pedir sabedoria não é um ato de desespero, é um ato de humildade. É reconhecer que não sabemos tudo, que há situações em que nossa lógica não é suficiente, que há decisões que vão além do que podemos compreender com a nossa mente. Salomão, o homem mais sábio da história, não iniciou seu reinado com respostas, mas com um pedido. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa guiar este povo. Ele não pediu riquezas, nem poder, nem vitórias sobre seus inimigos. Pediu sabedoria. E Deus não só lhe concedeu sabedoria, como lhe deu tudo o mais. Hoje, muitos buscam direção em lugares onde a sabedoria é limitada. Buscamos respostas em redes sociais, em tendências, no que o mundo diz que é correto neste momento. Mas a sabedoria de Deus não muda com as modas, não se ajusta à opinião popular, não se baseia no que é conveniente ou confortável. A sabedoria de Deus é eterna, firme, segura. Ela nos guia mesmo quando não compreendemos completamente o caminho, nos traz paz, mesmo quando as circunstâncias são incertas, nos protege de erros que poderiam desviar nosso destino. Deus não nos repreende quando nos aproximamos dele em busca de direção. Não nos diz, você já deveria saber disso. Não nos rejeita por nossas dúvidas passadas, nem nos compara com outros que parecem mais espirituais ou preparados. Sua palavra diz que ele dá sabedoria sem repreensão. Isso significa que cada vez que nos aproximamos dele, não importa quantas vezes já o fizemos, ele está disposto a nos dar a resposta que precisamos. Não porque a mereçamos, mas porque seu amor é inesgotável. Mas há algo mais nesta promessa. Não se trata apenas de pedir sabedoria, mas de recebê-la com fé. Tiago 1,6 nos adverte, mas peça tendo fé, sem duvidar nada, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. A dúvida nos faz vacilar, faz-nos perguntar e depois não confiar na resposta. Leva-nos a buscar a direção de Deus, mas depois a questioná-la quando não parece lógica ou imediata. A fé é a chave. A fé nos permite receber a sabedoria com a certeza de que Deus nos está guiando, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A sabedoria que recebemos de Deus não é somente para nosso benefício. Não é apenas para tomar melhores decisões em nossa vida pessoal. É para compartilhá-la, para impactar outros, para guiar com amor e verdade aqueles que nos cercam. Quando vivemos com a sabedoria divina, nossas palavras levam direção, nossas ações refletem discernimento e nossas vidas se tornam um testemunho da bondade e fidelidade de Deus. Talvez hoje você se encontre em uma encruzilhada, talvez haja decisões que precisa tomar e não sabe qual é o caminho correto. Talvez você tenha buscado respostas em todos os lugares, menos na presença de Deus. Hoje, você tem a oportunidade de fazer algo diferente, de se deter, de pedir, não com medo, mas com fé, não com dúvidas, mas com a segurança de que Deus ouve e responde, porque Ele prometeu dar sabedoria abundantemente, e o que Deus promete, Ele cumpre. Portanto, feche os olhos por um momento, respire fundo e peça a Deus que o guie, que sua sabedoria inunde seu coração, que sua direção seja clara, que sua voz seja mais forte que qualquer confusão. Peça com fé. Porque quando Deus dá sabedoria, não a dá em pequenas porções, Ele a dá abundantemente. E essa sabedoria tem o poder de transformar sua vida para sempre. Número 4, 1 Coríntios 1, versículo 25. Porque o insensato de Deus é mais sábio que os homens, e o fraco de Deus é mais forte que os homens.
O poder da sabedoria de Deus não segue a lógica do mundo. Para a mente humana, muitas das formas como Deus opera parecem ilógicas, inesperadas ou até mesmo absurdas. Contudo, é nessa aparente insensatez que se revela sua glória, porque o insensato de Deus é mais sábio que os homens, e o fraco de Deus é mais forte que os homens. O que parece insignificante, Deus usa para confundir os sábios. O que parece fraco, Deus transforma em fortaleza. E o que parece ilógico, Deus utiliza para transformar vidas. Quando olhamos para a história da humanidade, vemos que as pessoas mais poderosas, segundo os padrões do mundo, caíram, enquanto aqueles que confiaram na sabedoria de Deus foram sustentados. Davi, um jovem pastor com uma funda, derrotou Golias, o gigante experiente em batalha. Moisés, um homem gago, foi escolhido para libertar Israel da escravidão. Jesus, nascido em um presépio, conquistou a morte e transformou a história da humanidade. Deus não escolhe o óbvio, não age segundo as regras humanas. Sua sabedoria opera em um nível que vai além do que podemos compreender. A sabedoria de Deus tem o poder de transformar o impossível em possível. Quantas vezes já olhamos para uma situação e dissemos: não há saída, não há forma de mudar isso. Isso é o fim. Mas Deus olha para o que não vemos. Ele vê soluções onde só enxergamos problemas. Vê oportunidades onde nós apenas vemos obstáculos. O que para o homem é uma crise, para Deus é um cenário para demonstrar sua glória. A sabedoria de Deus não só nos diz o que fazer, mas nos capacita para fazê-lo. Ela nos fortalece na fraqueza, nos dá visão na incerteza e nos enche de paz em meio à tempestade. O problema é que muitas vezes queremos entender primeiro e obedecer depois. Queremos lógica antes da fé, segurança antes da confiança. Mas a sabedoria de Deus não funciona assim. Funciona na ordem inversa. Primeiro confiamos, depois entendemos. Primeiro obedecemos, depois vemos o resultado. A fé é a ponte entre nossa mente limitada e a sabedoria ilimitada de Deus. É o que nos permite caminhar quando não vemos o caminho, avançar quando tudo parece estar contra nós e acreditar quando tudo nos diz que é impossível. No dia a dia, a sabedoria de Deus se manifesta em cada decisão. Em como respondemos às dificuldades, em como tratamos os outros, em o que fazemos com nossas emoções, em como enfrentamos os desafios. Não se trata apenas de conhecer a Bíblia, mas de aplicá-la. A sabedoria de Deus não é apenas informação, é transformação. Ela nos ensina a viver com propósito, a amar com verdade, a decidir com discernimento. Nos afasta do medo e nos aproxima da confiança. Nos afasta do ego e nos guia rumo à humildade. Nos ensina a ver a vida de uma perspectiva eterna, não momentânea. A tentação do mundo é confiar em nossas próprias forças. Tomar decisões baseadas no que sentimos, no que nos convém, no que parece lógico aos nossos olhos. Mas a sabedoria de Deus nos ensina que há um caminho melhor. Que o que parece forte pode ser frágil, e o que parece fraco pode ser poderoso. Ela nos ensina que não precisamos ter todas as respostas, apenas precisamos estar dispostos a seguir aquele que as tem. O desafio de viver com a sabedoria de Deus é que muitas vezes nos levará a decisões que não fazem sentido para o mundo. Às vezes, nos levará a perdoar quando todos dizem que não deveríamos. A ser generosos quando parece que não temos o suficiente, a confiar quando tudo nos diz para duvidar, a continuar avançando quando a lógica nos diz para desistir. Mas é aí que a sabedoria de Deus se revela em sua máxima expressão, porque quando confiamos nela, vemos o impossível se tornar realidade. Talvez hoje você esteja enfrentando uma decisão difícil. Talvez sinta que precisa de direção, que não sabe qual é o próximo passo. A boa notícia é que a sabedoria de Deus está disponível para você. Não precisa entender tudo, apenas precisa confiar. Peça com fé,
e Deus lhe dará a resposta. Mas quando a receber, não duvide. Não procure confirmações na lógica do mundo. Não espere que tudo faça sentido antes de obedecer. Porque o insensato de Deus é mais sábio que os homens. E quando você decide viver sob sua sabedoria, experimentará seu poder de formas que jamais imaginou. Número 5. Salmos 119, versículo 105. Lâmpadas são para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus está sempre nos guiando, mas a pergunta é: estamos prestando atenção? Vivemos em um mundo repleto de vozes. A voz de nossas emoções, a voz de nossas preocupações, a voz da sociedade que nos diz o que deveríamos fazer. Em meio a todo esse ruído, a voz de Deus muitas vezes parece sutil, como um sussurro, mas sua direção é clara, e quando aprendemos a reconhecê-la, percebemos que Ele tem falado conosco o tempo todo. A palavra de Deus é o nosso guia mais confiável. Lâmpadas são para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Imagine caminhar na escuridão total. Você não vê o caminho, não sabe se há um obstáculo à sua frente, não tem ideia de onde está pisando. Mas então você acende uma lâmpada. De repente, pode ver o próximo passo. Não todo o caminho, não o destino completo, mas sim o passo imediato. Assim é a orientação de Deus. Nem sempre Ele nos mostra o futuro inteiro, mas ilumina o suficiente para avançarmos com segurança. Às vezes, queremos que Deus nos fale com um grande sinal no céu, com uma voz audível que nos diga exatamente o que fazer. Mas Deus nos deu algo ainda mais poderoso: sua palavra. Quando passamos tempo na Escritura, começamos a notar que Deus nos fala por meio dela. Um versículo que parece ter sido escrito especificamente para a nossa situação. Uma história bíblica que reflete exatamente o que estamos vivendo. Um princípio divino que nos dá a clareza de que precisamos. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é uma carta viva de Deus para nós, repleta de direção, consolo e respostas. Mas além de sua palavra escrita, Deus nos guia de outras maneiras. Uma delas é a paz interior. Quando algo vem de Deus, traz paz, não confusão. Isso não significa que sempre será fácil ou sem desafios, mas há uma paz profunda que nos confirma que estamos no caminho certo. Jesus disse em João 14, 27, "A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá." A paz do mundo depende das circunstâncias, mas a paz de Deus transcende qualquer situação. Se você está tomando uma decisão e sente confusão, ansiedade ou medo, é um sinal de que deve parar e buscar mais clareza em oração. Outra forma em que Deus nos guia é por meio de outras pessoas. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Deus coloca em nossa vida pessoas com sabedoria espiritual para nos aconselhar, para confirmar o que Ele já tem nos dito. Provérbios 11:14 diz: "Onde não há conselho sábio, o povo cairá, mas na multidão de conselheiros há segurança." Quando enfrentar uma decisão importante, aproxime-se de alguém maduro na fé, alguém que conhece a palavra e que pode ajudá-lo a discernir se o que você sente provém realmente de Deus ou apenas dos seus próprios desejos. Também há confirmações externas. Deus usa situações, portas que se abrem ou se fecham, oportunidades inesperadas para nos guiar. Às vezes, nos apegamos a algo que não é a vontade dele, e por mais que tentemos, não funciona. Outras vezes, algo parece impossível, mas de repente, tudo se encaixa de maneira perfeita. Não é coincidência. É a mão de Deus dirigindo-nos, fechando caminhos que não nos convêm e abrindo portas que nos levarão ao seu propósito. Entretanto, é preciso ter cuidado. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Às vezes podemos confundir nossas emoções com sua voz. Por isso, tudo o que sentimos, tudo o que acreditamos ser a sua orientação, deve passar pelo filtro de sua palavra. Deus jamais nos guiará contra o que já revelou na Escritura. Se algo contradiz a Bíblia, por mais que pareça uma oportunidade perfeita, não vem dele.
Um dos erros mais comuns é esperar que Deus nos guie sem estarmos dispostos a obedecer. Queremos um sinal, mas já decidimos em nosso coração o que queremos fazer. Deus não dá direção sem propósito. Se queremos ouvir sua voz, devemos estar dispostos a segui-la, mesmo que não seja o que esperávamos ou o que queríamos. A obediência abre a porta para a clareza espiritual. Se hoje você se pergunta, Deus está me guiando? Faça a si mesmo estas perguntas. O que sinto está em consonância com sua palavra? Isso me traz paz ou confusão? Pessoas maduras na fé confirmaram isso. Deus fechou ou abriu portas em relação a isso? Se as respostas estiverem alinhadas com a verdade de Deus, você pode avançar com confiança. Reserve um momento para refletir. Há algo em sua vida em que você precisa de direção? Você tem esperado que Deus fale, mas talvez já tenha lhe dado a resposta e você não a reconheceu? Hoje, decida buscar sua voz na sua palavra, na paz que Ele oferece, no conselho de outros e nas circunstâncias que Ele orquestra. Porque Deus nunca deixa de falar. Só precisamos aprender a ouvir. Número 6, Filipenses 4, versículo 6. Por nada estejais afanosos, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A sabedoria não consiste simplesmente em acumular conhecimento, mas em receber a compreensão correta para tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. E há um caminho direto para acessar essa sabedoria: a oração. Filipenses 4:6 nos dá uma chave poderosa. Por nada estejais afanosos, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo não apenas nos convida a orar, como nos revela um princípio fundamental. Quando oramos, Deus nos concede paz, e essa paz é um sinal de sua direção. Muitas vezes, enfrentamos decisões difíceis e buscamos respostas por toda parte, em opiniões alheias, em conselhos de especialistas, em nossas emoções voláteis. Mas esquecemos o mais importante: levar nossas perguntas diretamente a Deus. Orar não é apenas falar com Deus, é abrir o nosso coração para receber sua orientação. Quando oramos buscando sabedoria, não só obtemos respostas, mas também recebemos clareza, serenidade e uma perspectiva que vai além da nossa lógica humana. Mas há algo que devemos compreender: a oração não é uma fórmula mágica. Não é simplesmente pedir e esperar que a resposta caia do céu num instante. A oração é um relacionamento, um processo, um espaço onde aprendemos a alinhar o nosso coração com o de Deus. Às vezes, sua resposta é imediata. Outras vezes, é um processo no qual Deus nos molda, nos ensina a confiar e a esperar em seu tempo perfeito. Quando oramos buscando sabedoria, Deus nos responde de maneiras diversas, através de sua palavra, por meio de uma convicção interna, pelo conselho de pessoas sábias ou mesmo pelas circunstâncias que ele orquestra. Salomão é o maior exemplo de alguém que pediu sabedoria em oração e a recebeu em abundância. Quando Deus lhe ofereceu conceder-lhe tudo o que desejasse, Salomão não pediu riquezas nem vitórias na guerra. Pediu sabedoria para governar com justiça. E Deus não só lhe concedeu sabedoria, como lhe deu muito mais do que imaginava. Isso nos ensina que, quando buscamos primeiramente a sabedoria de Deus, todo o resto se ajusta em seu devido lugar. Quando priorizamos a oração em detrimento da preocupação, a fé acima da ansiedade e a busca por Deus em vez de nossas próprias soluções, Ele responde de maneiras que superam nossa compreensão. Mas como orar para receber sabedoria?
A Bíblia nos mostra certos princípios. Primeiro, devemos orar com humildade. A sabedoria não chega àqueles que acreditam saber tudo, mas àqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus. Segundo, devemos orar com fé. Tiago 1,5 nos diz que, ao pedirmos sabedoria, o façamos sem duvidar, pois quem duvida é como uma onda do mar, levada pelo vento. Terceiro, devemos orar com persistência. A sabedoria nem sempre chega num único momento, mas se constrói num relacionamento contínuo com Deus. Existem barreiras que podem impedir que recebamos a sabedoria de Deus. Uma delas é a distração. Se vivermos em constante ruído, sem momentos de calma para estar com Deus, será difícil ouvir sua direção. Outra barreira é a ansiedade. Se estivermos mais focados em nos preocupar do que em orar, nossa mente ficará ocupada demais para receber a paz de Deus. O orgulho também é um obstáculo. Às vezes, queremos que Deus confirme o que já decidimos em nosso coração, em vez de buscar genuinamente sua orientação. Quando aprendemos a depender da oração, nossa perspectiva muda. Não mais nos desesperamos por não termos todas as respostas, pois sabemos que Deus as tem. Não mais vivemos com medo de errar, porque confiamos que Ele nos dirige. Não buscamos a sabedoria no mundo, mas naquele que é a fonte de toda a verdade. E eis uma evidência de que realmente estamos recebendo a sabedoria de Deus: a paz. Filipenses nos diz que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda os nossos corações e pensamentos. Isso significa que, mesmo que a situação não mude de imediato, a paz nos assegura que Deus está no controle. Quando oramos e sentimos essa paz profunda, mesmo que a lógica diga que deveríamos estar preocupados, é um sinal de que Deus nos está guiando. Se hoje precisas de sabedoria para uma decisão, para um problema, para uma situação em que não sabes o que fazer, faz uma pausa e ora. Não esperes sentir-te pronto, não esperes entender tudo. Apenas apresenta-te diante de Deus com humildade e confiança. Diz: Senhor, não sei o que fazer, mas Tu sabes. Dá-me Tua sabedoria, guia-me, ilumina o meu caminho. E então, espera nele. Porque Deus nunca deixa sem resposta aquele que o busca de todo o coração. Número 7, Mateus 7, versículo 24. Qualquer, pois, que me ouve estas palavras e as faz, o compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus não só ensinou sobre a sabedoria, Ele mesmo é a sabedoria encarnada. Cada palavra que saiu de sua boca, cada ação que tomou, cada parábola que contou, estava impregnada de um entendimento divino que transcende a lógica humana. E em Mateus 7,24 nos deixa um ensinamento-chave. Qualquer, pois, que me ouve estas palavras e as faz, o compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A verdadeira sabedoria não se trata somente de conhecer o que é certo, mas de aplicá-lo, de vivê-lo, de construir sobre uma base firme que resista a qualquer tempestade. O mundo nos oferece muitas versões da sabedoria. Diz que o sucesso é o resultado da astúcia, que a felicidade se encontra no prazer imediato, que a grandeza se alcança através do poder e da influência. Mas a sabedoria de Jesus é completamente diferente. Ele nos diz que o maior é o que serve, que os mansos herdarão a terra, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que damos. Sua sabedoria parece paradoxal, mas quando a vivemos, percebemos que é a única que realmente transforma e sustenta. As parábolas de Jesus estão repletas de lições de sabedoria prática. A história do construtor prudente e do insensato é um lembrete de que todos estamos edificando algo com nossa vida. A pergunta é: sobre o que estamos construindo? Alguns constroem sobre a areia, sobre ideologias mutáveis, sobre emoções passageiras, sobre o que é popular hoje, mas que amanhã se desvanece. Mas quando vêm as tempestades, e elas sempre virão, essas casas caem.
Em contrapartida, aquele que edifica sobre a rocha, sobre a verdade de Deus, sobre os princípios eternos de Cristo, permanece firme independentemente do que aconteça. Mas edificar sobre a rocha requer algo essencial: obediência. Não basta ouvir Jesus, admirar suas palavras, concordar com seus ensinamentos. A sabedoria se demonstra na ação. Em cada decisão, em cada resposta, em cada desafio que enfrentamos, devemos perguntar a nós mesmos: estou aplicando o que Jesus ensinou? Estou construindo com obediência ou apenas com um conhecimento superficial? A verdadeira sabedoria se revela em nossa capacidade de colocar em prática o que Deus nos mostrou. Jesus não apenas ensinou sobre a sabedoria, ele a viveu. Em cada conversa, em cada milagre, em cada desafio, demonstrou uma sabedoria que ia além da lógica humana. Quando os fariseus tentavam pegá-lo com perguntas ardilosas, ele respondia com verdades que desarmavam suas armadilhas. Quando enfrentou a traição, a injustiça e o sofrimento, não reagiu com ódio nem vingança, mas com amor e propósito. Sua sabedoria não se via apenas em suas palavras, mas em como manejou cada situação com uma perspectiva eterna. E aqui há algo fundamental. A sabedoria de Jesus não é apenas para compreender a vida, mas para vivê-la de uma forma que reflita o coração de Deus. Ele nos ensina que a humildade é mais poderosa que o orgulho, que o perdão é mais libertador que a vingança, que confiar em Deus é mais seguro do que depender de nossas próprias forças. Mostra-nos que o amor, a paciência, a fé e a verdade não são apenas conceitos espirituais, mas ferramentas práticas para enfrentar qualquer situação. As bem-aventuranças são outro exemplo de como Jesus nos ensina uma sabedoria que desafia o mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. Tudo isso vai contra o que a sociedade nos diz. Mas Jesus revela que o verdadeiro sucesso não está na autossuficiência, mas na dependência de Deus. Que o consolo vem após a dor, que a verdadeira fortaleza está na mansidão e não na agressividade. Sua sabedoria nos convida a viver de um jeito completamente diferente, um jeito que traz frutos eternos. Jesus também nos ensinou a fazer perguntas, não apenas nos deu respostas, mas nos desafiou a pensar, a refletir, a examinar nossos corações. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Por que vês a palha no olho do teu irmão e não reparas na trave no teu? Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Cada pergunta nos confronta com a verdade e nos conduz a uma sabedoria que não é superficial, mas profunda e transformadora. A maior manifestação da sabedoria de Jesus foi seu amor. Um amor que não se baseava no que as pessoas mereciam, mas no que realmente necessitavam. Um amor que não buscava reconhecimento, mas servir. Um amor que levou Jesus à cruz para nos dar a vida. Porque a sabedoria de Deus não é fria nem calculada. É apaixonada, compassiva e cheia de propósito. Mostra que a melhor decisão que podemos tomar na vida é amar a Deus e amar os outros com todo o nosso ser. Se realmente queremos viver com a sabedoria de Cristo, devemos fazer a nós mesmos uma pergunta sincera: estou construindo minha vida sobre sua verdade ou sobre os meus próprios desejos? Estou apenas ouvindo suas palavras ou as estou aplicando no meu dia a dia? Pois a diferença entre uma casa que se mantém firme e uma que desaba não está em quanto conhecimento tem o construtor, mas na base sobre a qual decidiu edificar.
Hoje, Jesus nos convida a tomar sua sabedoria e torná-la parte de nossa vida, não como um conceito bonito, mas como um alicerce inabalável, porque a sabedoria que ele nos oferece não só nos torna mais inteligentes, nos torna mais fortes, mais firmes e mais capazes de enfrentar qualquer tempestade. Só há uma verdadeira rocha sobre a qual construir, e seu nome é Jesus. Número 8. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, regozijai-vos quando tiverdes de enfrentar diversas provas, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, mas que a paciência tenha a sua obra completa, para que sejais perfeitos e inteiros, sem faltar-vos nada. E se algum de vós tem falta de sabedoria, pedi-a a Deus. As provas nunca são fáceis. Elas nos desafiam, nos sacodem, nos levam ao limite. Fazem-nos duvidar, perguntar se realmente estamos no caminho certo. Mas, em meio a esses momentos difíceis, há uma verdade imutável. Deus nunca nos deixa sem direção. A sabedoria dele não está disponível somente em tempos de calma, mas se torna ainda mais acessível em meio à tempestade. Tiago 1 nos diz algo que pode parecer ilógico à mente humana. Meus irmãos, regozijai-vos quando tiverdes de enfrentar diversas provas, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, mas que a paciência tenha a sua obra completa, para que sejais perfeitos e inteiros, sem faltar-vos nada. E se algum de vós tem falta de sabedoria, pedi-a a Deus. Regozijo supremo nas provas? Como isso pode ser possível? Porque Deus não vê as provas como castigos, mas como processos de crescimento. Cada crise, cada desafio é uma oportunidade para que a nossa fé se fortaleça, para que a nossa paciência amadureça e para que aprendamos a depender da sabedoria dele e não da nossa própria compreensão. Quando enfrentamos tempos difíceis, a nossa reação imediata costuma ser buscar soluções rápidas. Queremos escapar da dor, encontrar respostas imediatas, sair do problema o mais rápido possível. Mas Deus nos convida a ver a prova por outra perspectiva, como um momento em que a sua sabedoria se torna mais presente, mais real, mais transformadora. A sabedoria que vem de Deus em tempos difíceis não é apenas um conhecimento teórico, mas uma orientação prática que nos mostra o que fazer, como agir e como responder. José foi vendido por seus irmãos, traído, injustamente preso, mas em cada etapa da sua vida, a sabedoria de Deus o guiou. Ele não permitiu que a dor o transformasse em uma pessoa amarga. Não tomou decisões baseadas no sofrimento, mas na direção de Deus. E no final, o que parecia uma série de desgraças era, na verdade, a preparação para algo maior. Deus o transformou no segundo homem mais poderoso do Egito e usou a sua vida para salvar nações inteiras. O mesmo aconteceu com Daniel. Levado cativo para a Babilônia, enfrentou injustiças, esteve cercado por um sistema que se opunha a Deus. Mas, em meio à adversidade, a sabedoria divina o sustentou. Ele enfrentou cada desafio com discernimento, fé e coragem. Não reagiu por medo nem por desespero, mas com a certeza de que Deus estava com ele. E a sua sabedoria o levou a ter influência, a transformar o lugar onde estava, a ser luz em meio à escuridão. A grande diferença entre aqueles que emergem mais fortes de uma prova e aqueles que ficam presos na dor não reside na quantidade de sofrimento que experimentaram, mas na sabedoria com que enfrentaram a situação. Quando confiamos na nossa própria sabedoria, tornamo-nos impacientes, tomamos decisões impulsivas e deixamos o medo nos controlar. Mas, ao buscar a sabedoria de Deus, aprendemos a ver além do momento presente, a reconhecer que mesmo na prova, Deus está operando algo maior. E como recebemos essa sabedoria? Tiago diz claramente: se algum de vós tem falta de sabedoria, pedi-a a Deus. Pedir a Deus por sabedoria não é um ato de fraqueza, é um ato de fé. É reconhecer que não sabemos tudo, que não temos todas as respostas, mas que confiamos que Ele as possui.
E Deus não a concede de forma limitada, nem com condições, mas de maneira abundante, sem repreensão, sem fazer distinção. Ele apenas nos pede que a peçamos com fé. Mas há algo importante. A sabedoria de Deus nem sempre se manifesta da forma como esperamos. Às vezes, a sua resposta não é o que queremos ouvir. Em outras ocasiões, em vez de nos tirar da prova, Ele nos dá a força para atravessá-la. Em vez de nos oferecer uma solução imediata, Ele nos concede a paciência para esperar o momento certo. Em vez de eliminar a dor, Ele nos proporciona a perspectiva adequada para compreender o seu propósito. A paciência é uma das maiores evidências de que estamos caminhando na sabedoria de Deus. Quando deixamos de nos apressar, quando aprendemos a esperar no tempo dele, quando confiamos que ele nos guia mesmo sem vermos o panorama completo, estamos demonstrando que a sua sabedoria está operando em nós. Essa paciência nos completa, nos aperfeiçoa, elevando-nos a um nível de maturidade espiritual em que já não dependemos das nossas emoções ou das circunstâncias externas, mas da verdade inabalável de Deus. Se hoje estás enfrentando uma prova, se sentes que não sabes o que fazer, se te encontras em uma situação onde tudo parece incerto, há um convite claro para ti. Pede sabedoria a Deus. Não te apoies no teu próprio entendimento, não tomes decisões baseadas no desespero. Ora, espera, confia. A sabedoria que Deus concede é suficiente para cada prova, para cada decisão, para cada momento difícil. E quando a receberes, quando vires como a sua direção transforma a tua maneira de encarar a prova, quando sentires aquela paz inexplicável em meio à tempestade, compreenderás que Deus nunca te deixa só, que Ele não só permite as provas, mas as usa para te tornar mais forte, mais sábio, mais firme na fé. O que hoje parece um obstáculo, amanhã será o testemunho de como a sua sabedoria te conduziu à vitória. Número 9, Provérbios 16, versículo 16. Melhor é adquirir sabedoria do que ouro precioso, e adquirir inteligência vale mais do que a prata. O mundo nos diz que o sucesso se mede em riqueza, em posses, no que acumulamos. Impulsiona-nos a acreditar que quanto mais tivermos, mais seguros estaremos, mais felizes seremos. Mas a palavra de Deus nos oferece uma perspectiva completamente diferente. Melhor é adquirir sabedoria do que ouro precioso, e adquirir inteligência vale mais do que a prata. A sabedoria vale mais do que o ouro. Por quê? Porque o ouro pode te comprar muitas coisas, mas não pode te dar discernimento. Pode te proporcionar uma vida confortável, mas não uma vida com propósito. Pode te tornar poderoso na terra, mas não te prepara para a eternidade. As riquezas são temporais. Podem desaparecer num instante. Hoje estão, amanhã não. Uma mudança econômica, uma má decisão, uma crise inesperada, e tudo o que parecia seguro se esvai. Mas a sabedoria é eterna, não se deprecia com o tempo, não perde seu valor em diferentes circunstâncias. A sabedoria te guia em cada estação da vida, na abundância e na escassez, nos momentos de sucesso e nos de provação. Não importa quanto ouro tenhas, se não tiveres sabedoria, podes perder tudo. Mas, se tiveres sabedoria, mesmo quando não tiveres nada, podes reconstruir tudo. O rei Salomão entendeu isso melhor que ninguém. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu poder, pediu sabedoria. E porque colocou a sabedoria como sua prioridade, Deus não só lhe concedeu entendimento, como também lhe deu riquezas, honra e um reino estável. Salomão sabia que, com sabedoria, poderia administrar bem qualquer bênção que Deus lhe concedesse. Mas quantas vezes fazemos o contrário? Queremos primeiro a riqueza, o conforto, as bênçãos materiais, e só depois pensamos na sabedoria para administrá-las. Mas Deus nos diz que é o contrário. Busca primeiro a sabedoria, e tudo o mais terá o seu lugar. A sabedoria não tem valor somente porque é eterna.
mas porque transforma nossa maneira de viver. Ela nos ajuda a tomar melhores decisões, nos protege de cair em armadilhas financeiras, nos ensina a administrar bem o que Deus nos concede. Muitas vezes, as pessoas buscam o dinheiro para se sentirem seguras, mas acabam presas na ansiedade, no medo de perdê-lo tudo, na constante insatisfação. A sabedoria, por sua vez, nos dá algo muito mais profundo: paz. A segurança de que estamos caminhando na direção correta, de que nossas decisões estão alinhadas com a vontade de Deus, de que mesmo quando enfrentamos dificuldades, temos a capacidade de superá-las com discernimento. Investir em sabedoria é o melhor investimento que podemos fazer. E não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de um entendimento que vem de Deus, que transforma nossa forma de ver a vida e nos dá uma perspectiva eterna. A Bíblia nos mostra que aqueles que valorizaram a sabedoria acima da riqueza foram os que deixaram um legado duradouro. Daniel não se deixou corromper pelo poder da Babilônia, mas manteve-se firme na sabedoria de Deus e por isso foi exaltado. José, mesmo quando foi vendido como escravo e traído, confiou na direção de Deus, e sua sabedoria o levou a ser o segundo em comando no Egito, salvando muitas pessoas da fome. Hoje, a pergunta é: onde estás investindo a tua vida? O teu tempo e esforço estão focados apenas em acumular riquezas, ou estás investindo no que realmente tem valor eterno? Isso não significa que o dinheiro seja mau. Deus nos dá recursos para que os administremos com sabedoria. Mas, quando o dinheiro se torna a nossa prioridade, o nosso foco principal, corremos o risco de perder o que é mais importante. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compreendemos. Não está no que acumulamos, mas no que aprendemos e aplicamos da sabedoria de Deus. A Bíblia nos adverte muitas vezes sobre o perigo de depositar nossa confiança nas riquezas. Jesus disse: "Não vos façais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões minam e roubam, mas fazei-vos tesouros no céu." Mateus 6:19. Os tesouros terrenos são vulneráveis, mas a sabedoria que vem de Deus permanece para sempre. Ela nos prepara não apenas para a vida na terra, mas para a eternidade. Número 10, Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tomar decisões é uma das responsabilidades mais importantes da vida. Cada escolha, por menor que pareça, tem um impacto no rumo que tomamos. Algumas decisões são simples, quase automáticas, mas há outras que podem definir o nosso futuro, a nossa família, o nosso propósito. Em momentos tão cruciais, a pergunta é: em quem confiamos para decidir? Provérbios 3:5 nos dá uma resposta clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A sabedoria humana tem limites. Por mais inteligentes que sejamos, por mais experiência que tenhamos, sempre haverá fatores que não podemos controlar nem prever. Nossa visão é limitada, mas Deus vê o quadro completo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. O que para nós é incerto, para Ele já está resolvido. Por isso, quando enfrentamos decisões importantes, o primeiro passo não é confiar no nosso próprio entendimento, mas entregar cada decisão a Deus, buscar a sua direção e permitir que Ele guie os nossos passos. Confiar em Deus não significa ficar de braços cruzados esperando um sinal do céu. Significa tomar decisões baseadas na sua palavra, na oração, na sabedoria que Ele nos deu. A Bíblia é o manual de vida mais completo que existe. Ela nos ensina princípios que se aplicam a cada aspecto da nossa vida, desde os nossos relacionamentos até as nossas finanças, dos nossos projetos, às nossas lutas internas.
Cada vez que enfrentamos uma decisão crucial, devemos nos perguntar: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Esse caminho está alinhado com os seus princípios? Isso me afasta dele ou me aproxima mais do seu propósito? A oração é outro pilar fundamental na tomada de decisões. Às vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus nem sempre responde de imediato. Em algumas ocasiões, o seu silêncio é um convite para esperar, para desenvolver a paciência, para depender completamente dele. A oração nos permite alinhar o nosso coração com a sua vontade. Não se trata apenas de pedir direção, mas de estar disposto a aceitar a sua resposta, mesmo que não seja o que esperávamos, pois há decisões que parecem corretas aos nossos olhos, mas que não são o melhor para nós. E é aí que entra a verdadeira confiança. Acreditar que Deus sempre sabe o que é melhor, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Outro aspecto-chave na tomada de decisões é buscar conselho sábio. Não fomos criados para caminhar sozinhos. Deus nos cerca de pessoas que podem nos ajudar a ver as coisas de outra perspectiva, a evitar erros, a confirmar o que sentimos em nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 11:14: onde não há conselho sábio, o povo cairá, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nem todo conselho é valioso. Devemos nos assegurar de que provém de pessoas que têm um relacionamento sólido com Deus, que fundamentam as suas palavras em princípios bíblicos e não em meras opiniões humanas. Mas mesmo com a oração, com a palavra e com o conselho sábio, muitas vezes a decisão final continua difícil. Há momentos em que não temos uma resposta clara, em que os caminhos parecem iguais, em que a dúvida nos invade. Como saber se estamos tomando a decisão correta? Uma das evidências mais claras da direção de Deus é a paz interior. Filipenses nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando uma decisão é correta aos olhos de Deus, mesmo que o caminho pareça difícil, o nosso espírito o sabe. Não se trata de uma ausência total de medo, mas de uma segurança interna de que estamos caminhando na direção certa. Muitas vezes, o problema não é a falta de direção, mas a impaciência. Queremos respostas rápidas, queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Mas Deus não se move de acordo com o nosso calendário. Ele tem o seu próprio tempo, o seu próprio processo. E muitas vezes, esperar faz parte da decisão. Quando apressamos algo sem a confirmação de Deus, acabamos enfrentando consequências que poderiam ter sido evitadas. Mas quando aprendemos a esperar nele, a sua sabedoria nos leva ao melhor resultado. Tomar decisões cruciais com sabedoria significa nos perguntarmos: isso honra a Deus? Isso está alinhado com a sua palavra? Tenho paz no meu coração? Orei e busquei conselho? Estou tomando esta decisão por fé ou por medo? Pois muitas vezes o temor nos empurra a agir precipitadamente, a nos conformar com o imediato em vez de esperar o melhor de Deus. Mas a fé nos leva a confiar que, se Deus está dirigindo os nossos passos, não importa quanto tempo leve, não importa se o caminho é incerto, Ele nos conduzirá exatamente aonde devemos estar. A vida está repleta de decisões. Todos os dias, enfrentamos pequenas e grandes escolhas que nos aproximam ou nos afastam do propósito de Deus. Nem sempre saberemos com certeza o que vem a seguir, mas podemos ter a certeza de quem nos guia. Deus não nos deixou sem direção. Ele nos deu a sua palavra, o seu espírito, a sua paz. E prometeu que, se o reconhecermos em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Portanto, hoje, se estás diante de uma decisão crucial, entrega-a a Deus. Confia, ora, busca a sua sabedoria e espera com fé, porque quando tomas decisões na direção dele, podes ter a certeza de que cada passo te levará ao lugar certo. Número 11.
Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, eu te excluirei do sacerdócio, e porque esqueceste a lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. O erro é uma das experiências mais universais na vida humana. Todos, em algum momento, tomamos decisões equivocadas, seguimos caminhos que nos levaram a consequências dolorosas ou agimos sem discernimento. Contudo, o que realmente nos coloca em risco não é cometer um erro ocasional, mas viver sem a sabedoria que nos permite aprender e corrigir o rumo. Oséias 4:6 nos adverte: Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de sabedoria não só nos leva a errar, como pode trazer destruição para as nossas vidas. Deus não nos criou para viver num ciclo constante de erros. Ele nos deu a sua palavra como guia para evitar caminhos equivocados e escolher com clareza o que nos conduz à vida e à bênção. A sabedoria de Deus é como um farol na escuridão, um mapa que nos mostra a direção correta. Mas o problema é que muitas vezes ignoramos essa sabedoria. Em vez de buscar a Deus, confiamos no nosso próprio julgamento, em emoções passageiras, em influências externas que não têm fundamento sólido. E quando vivemos sem essa orientação divina, inevitavelmente caímos no erro. A sabedoria não só nos ajuda a evitar erros, mas também nos permite reconhecer padrões de conduta que conduzem ao fracasso. A história mostra como certos comportamentos levam a resultados previsíveis. A soberba, a imprudência, a impaciência, a falta de conselho, a desobediência aos princípios de Deus, tudo isso levou muitas pessoas a perder o que haviam construído. Mas quem tem sabedoria pode identificar esses padrões antes que se repitam em sua vida. É como um explorador que conhece os perigos do caminho e escolhe rotas seguras para não cair em armadilhas. A palavra de Deus é a chave para desenvolver essa sabedoria. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um manual de vida repleto de princípios que nos protegem do erro. Salmo 119, 105 diz: Lâmpadas são para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando meditamos na Escritura e aplicamos os seus ensinamentos, temos a luz necessária para enxergar os perigos antes de tropeçarmos neles. É como caminhar por uma trilha com uma lâmpada na mão. Os obstáculos se tornam visíveis e podemos evitá-los. Sem a palavra, caminhamos às cegas, tropeçando em cada pedra e repetindo os mesmos erros. Mas a sabedoria não só evita erros, ela também nos ensina a aprender com eles quando já os cometemos. Deus é misericordioso e nos permite redimir nossas falhas, mas deseja que usemos essas experiências para crescer. Se uma pessoa passa por uma crise financeira por administrar mal seus recursos, a sabedoria lhe ensinará a gerir suas finanças de maneira diferente no futuro. Se alguém sofre as consequências de uma decisão equivocada em seus relacionamentos, a sabedoria mostrará como estabelecer vínculos mais saudáveis. A diferença entre uma vida de constante fracasso e uma vida de crescimento reside em aplicar ou não as lições dos nossos erros. Para receber essa sabedoria, precisamos de humildade. Muitas vezes, o orgulho nos impede de reconhecer os nossos erros e nos faz seguir por caminhos errados. Mas Provérbios 11:2 nos lembra: quando vem a soberba, também vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Número 12, Isaías 30, versículo 21. Então, os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma palavra que dirá: Este é o caminho, andai por ele, e não desvieis para a direita nem para a esquerda. Imagine por um momento que caminhas por um caminho desconhecido. A cada lado há rotas alternativas. Algumas parecem mais atrativas, outras mais simples, mas no fundo não tens certeza de qual leva ao destino correto. Contudo, nesse momento de dúvida, uma voz clara e firme te diz:
Este é o caminho, andai por ele, e não desvieis para a direita nem para a esquerda. É a voz de Deus te guiando, dando-te direção num mundo repleto de confusão. O caminho da sabedoria de Deus não é um labirinto nem uma rota incerta. É um caminho bem definido, com sinais claros e um destino seguro. Deus não nos deixa vagar sem rumo, mas nos dá direção para cada passo que damos. Porém, para ouvir a sua orientação, precisamos desenvolver um relacionamento próximo com Ele, treinar o nosso ouvido espiritual e aprender a diferenciar a sua voz das inúmeras distrações que nos cercam. Muitas vezes, a vida nos apresenta caminhos que parecem bons à primeira vista, mas que acabam nos levando à frustração e à dor. O mundo oferece-nos caminhos de sucesso rápido, prazeres imediatos e decisões baseadas em emoções passageiras. No entanto, a sabedoria de Deus nos convida a caminhar com paciência, discernimento e fé. Provérbios 14:12 nos adverte: há caminho que ao homem parece reto, mas o seu fim é caminho da morte. Nem tudo o que parece bom é realmente bom. A verdadeira sabedoria ajuda-nos a discernir essa diferença. À medida que avançamos no caminho da sabedoria, passamos por diferentes etapas. No início, damos pequenos passos com incerteza e muitas perguntas. Mas com o tempo, a nossa confiança em Deus cresce, a nossa capacidade de discernimento se fortalece e aprendemos a identificar a sua direção com maior clareza. O processo de crescimento é progressivo. Ninguém alcança a maturidade espiritual da noite para o dia, mas cada passo nos aproxima mais da plenitude que Deus preparou para nós. Nesta jornada, há marcos que nos confirmam que estamos avançando na direção certa. Momentos em que Deus nos revela algo novo, em que sentimos a sua paz a guiar-nos, em que vemos os frutos das nossas decisões sábias. A maturidade espiritual não se mede apenas pela quantidade de conhecimento acumulado, mas em como aplicamos esse conhecimento no nosso dia a dia. Santiago 3:17 nos diz: mas a sabedoria que é do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, benigna, cheia de misericórdia e de bons frutos. A evidência de que caminhamos na sabedoria de Deus reflete-se na nossa maneira de viver, na paz que experimentamos e no impacto que causamos nos outros, mas também há obstáculos no caminho. O inimigo tentará desviar-nos, apresentando atalhos e distrações. A impaciência, o medo e as pressões externas podem fazer-nos duvidar da direção de Deus. É nesses momentos que devemos lembrar de Isaías 31 e agarrar-nos à voz do Senhor, confiando que Ele nunca nos conduzirá à confusão, mas sim à verdade. Não estamos sozinhos nesta jornada. Deus coloca companheiros de caminho, irmãos na fé, mentores, pastores e amigos espirituais que nos ajudam a manter-nos firmes. Quando nos sentimos fracos, serão eles que nos lembrarão das promessas de Deus e nos encorajarão a seguir adiante. Provérbios 27:17 nos diz: ferro com ferro se afia, e assim o homem afia o rosto de seu amigo. A comunidade de fé é uma bênção no caminho da sabedoria. Além disso, Deus providenciou ferramentas para nos manter na senda correta. A oração mantém-nos em comunicação com Ele. A leitura da sua palavra nos dá clareza e direção. A reflexão e o discernimento ajudam-nos a evitar erros. Essas práticas não são opcionais, são essenciais para nos manter alinhados com a vontade de Deus. Como podemos saber se realmente estamos avançando pelo caminho certo? Há sinais claros. Quando caminhamos na sabedoria de Deus, experimentamos paz, mesmo em meio à incerteza. Tomamos decisões com propósito e segurança, sem impulsividade nem medo. O nosso caráter muda. Tornamo-nos mais pacientes, mais compassivos, mais firmes na fé. As bênçãos de Deus começam a manifestar-se em diversas áreas da nossa vida. O caminho da sabedoria não é apenas seguro, mas também profundamente satisfatório.
À medida que crescemos em Deus, experimentamos uma alegria e uma plenitude que nada mais pode dar. É a satisfação de saber que estamos na vontade do nosso Criador, de que cada passo nos aproxima mais do seu propósito para as nossas vidas. Agora, a pergunta é: estás caminhando pelo caminho da sabedoria de Deus? Estás a ouvir a sua voz e a seguir a sua direção? Ou desviaste-te por caminhos que parecem bons, mas que não conduzem a um destino seguro? Hoje é um bom momento para refletir e comprometer-te a seguir o caminho certo. Um exercício prático que podes fazer é escrever num diário o teu progresso espiritual. Anota as decisões que tomaste, as respostas que Deus te deu, as áreas em que precisas de mais sabedoria. Isso ajudará a ver claramente como Deus está a guiar a tua vida e a manter-te focado na direção correta. Deus tem um caminho preparado para ti. Um caminho de vida, de propósito, de plenitude. Não precisas caminhar às cegas, nem depender do teu próprio entendimento. A sua voz está aí, guiando-te a cada passo. Ouve-a, segue-a. Não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Permanece no caminho da sabedoria e verás como Deus endireitará as tuas veredas e te levará a um destino de bênção e propósito eterno. Número 13, Provérbios 2, versículo 11. A discrição te guardará, a inteligência te preservará para te livrar do mau caminho, dos homens que falam perversidades. Imagine que estás caminhando na escuridão. Não consegues ver o que há à frente, cada passo é incerto. Nesse momento, alguém te entrega uma lâmpada que ilumina o caminho e revela os obstáculos ocultos. Essa lâmpada é a sabedoria de Deus. É a ferramenta que nos protege de tropeçar, de cair em armadilhas, de tomar decisões que nos levariam a lugares perigosos. Provérbios 2:11 nos diz: a discrição te guardará, a inteligência te preservará, para te livrar do mau caminho, dos homens que falam perversidades. Deus usa a sua sabedoria para nos proteger de maneiras que muitas vezes não percebemos. Ele nos adverte antes de tomarmos decisões que poderiam nos levar à dor. Mostra sinais que nos alertam sobre relacionamentos prejudiciais e nos concede discernimento para distinguir o que parece bom do que realmente é. Mas a chave está em prestarmos atenção. A sabedoria é uma defesa poderosa, mas somente se estivermos dispostos a ouvir e aplicar os ensinamentos de Deus. Há perigos que são evidentes, mas outros se camuflam. Existem caminhos que parecem inofensivos, mas que conduzem à destruição. Muitas vezes, o inimigo não se apresenta com um aviso claro, mas disfarça-se de algo atraente. Um negócio que parece bom demais para ser verdade. Uma amizade que começa com boas intenções, mas que aos poucos nos afasta de Deus. Uma decisão que parece pequena, mas que com o tempo nos leva a um lugar do qual é difícil sair. A sabedoria de Deus nos permite detectar essas advertências antes que seja tarde demais. Ela nos concede um senso de discernimento, um alerta interno que nos diz: isto não está certo, não prossigas por aqui. É como um farol em meio à tempestade, guiando-nos a um porto seguro quando tudo ao nosso redor se torna confuso. Mas a sabedoria de Deus não nos protege apenas do que é externo, ela também nos guarda de nossas próprias tendências ao erro. Ela nos ajuda a dominar as nossas emoções para que não tomemos decisões impulsivas. Concede-nos paciência para esperar em Deus, em vez de nos precipitarmos em algo que não é a sua vontade. Lembra-nos do que realmente importa quando estamos tentados a nos desviar. Vamos olhar para a história de José no Egito. Ele era um jovem com grandes promessas para sua vida, mas enfrentou a traição dos irmãos, a injustiça de ser vendido como escravo e a tentação na casa de Potifar. O que o protegeu naquele momento? A sabedoria. José não se deixou levar pelas suas emoções, nem pelo que parecia conveniente no instante. Ele sabia que a sua integridade valia mais do que qualquer prazer temporário.
Sabia que Deus tinha um plano para sua vida e por isso rejeitou o pecado. Essa decisão, baseada na sabedoria, o impediu de cair na armadilha do inimigo e o conduziu ao cumprimento do propósito divino. O mesmo ocorreu com Daniel. Levado para a Babilônia, cercado por influências que poderiam tê-lo afastado de Deus, ele optou por viver com sabedoria, manter-se firme em suas convicções e não se contaminar com o que o cercava. Essa sabedoria o protegeu, lhe concedeu favor perante os reis e o elevou a posições de autoridade sem comprometer sua fé. Assim como Deus usou a sua sabedoria para proteger José e Daniel, Ele também quer fazer o mesmo por ti. Talvez não estejas num palácio ou num reino estrangeiro, mas a cada dia enfrentas decisões que podem marcar o teu destino. Nas relações, no trabalho, nas finanças, nas amizades, nos teus pensamentos. Em cada uma dessas áreas, a sabedoria de Deus pode ser o teu escudo se decidires aplicá-la. Mas há um ponto crucial. A sabedoria de Deus não é passiva, não é algo que simplesmente acontece sem a nossa participação. Devemos buscá-la ativamente, devemos estudar a sua palavra, cercar-nos de conselhos sábios, orar pedindo discernimento e estar atentos às advertências do Espírito Santo. A sabedoria é como um refúgio, mas precisamos entrar nele para sermos protegidos. O inimigo fará de tudo para nos desviar deste caminho. Tentará fazer-te acreditar que a sabedoria de Deus é desnecessária, que podes confiar no teu próprio entendimento. Mas Provérbios nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus deseja livrar-te de más decisões, de relacionamentos que só trarão dor, de erros que podem custar anos da tua vida. Mas precisas permitir que a sua sabedoria te guie. Tira um momento para refletir. Há áreas na tua vida em que ignoraste a sabedoria de Deus? Estás tomando decisões baseadas no teu próprio critério, sem consultá-lo primeiro? Hoje é um bom dia para fazer uma mudança, para decidir caminhar sob a proteção da sua sabedoria. Um exercício prático é elaborar um plano de proteção espiritual. Identifica áreas da tua vida onde necessitas de mais discernimento. Busca conselhos sábios, dedica tempo à oração e compromete-te a ouvir a voz de Deus antes de agir. Deus te ama tanto que não quer ver-te cair em armadilhas evitáveis. Ele te deu a ferramenta mais poderosa para te proteger, a sua sabedoria. Usa essa sabedoria, aplica a sua palavra e verás como a sua proteção te envolverá a cada passo que deres. Número 14, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, disse o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. Há momentos na vida em que simplesmente não entendemos o que Deus está fazendo. Encontramos-nos diante de situações que desafiam a nossa lógica, decisões divinas que parecem contradizer a nossa razão. Caminhos que parecem escuros quando esperávamos clareza. E é nesses momentos que a sabedoria de Deus se revela de uma maneira que transcende a compreensão humana. Isaías 55:8 nos lembra uma verdade fundamental. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, disse o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. Isso significa que, embora nem sempre possamos ver o panorama completo, podemos confiar que Deus o vê. A sua sabedoria opera em uma dimensão que vai além da nossa capacidade de entender. Quantas vezes tentamos encaixar Deus dentro da nossa lógica? Queremos que tudo faça sentido,
que as respostas cheguem no nosso tempo e que as coisas aconteçam como imaginamos. Mas a sabedoria de Deus não está limitada às nossas expectativas. Ele vê além, planeja com um propósito eterno e age de formas que muitas vezes parecem ilógicas para nós. A cruz é o maior exemplo disso. A humanidade esperava um Messias que viria com força, com poder militar, com uma coroa terrena. Mas a sabedoria de Deus escolheu a cruz. A vitória veio através do que parecia uma derrota. A salvação veio por meio do sacrifício, não da conquista. Paulo expressa isso claramente em 1 Coríntios 1:18, quando diz que a cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é o poder e a sabedoria de Deus. Vejamos outros exemplos na Bíblia. Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, a promessa que ele mesmo lhe havia dado. Humanamente, isso é incompreensível. Por que Deus faria algo assim? Mas a sabedoria divina não segue a lógica humana. Deus tinha um propósito maior: testar a fé de Abraão e, ao mesmo tempo, revelar um símbolo profético do sacrifício de Cristo. Outro caso é a história de Gideão. Ele tinha um exército de 32 mil homens para enfrentar os midianitas. Mas Deus, em sua sabedoria, reduziu esse exército a apenas 300. Do ponto de vista humano, isso é uma loucura. Como um grupo tão pequeno poderia derrotar um inimigo tão grande? Mas Deus queria mostrar que a vitória não dependia da quantidade de soldados, e sim do seu poder. O mesmo acontece em nossas vidas. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos que não compreendemos. Ele nos retira coisas que acreditávamos serem essenciais. Pede que esperemos quando queremos avançar, ou que avancemos quando queremos permanecer parados. Ele nos chama a perdoar quando tudo em nós clama por vingança. Pede que demos quando parece que não temos o suficiente. E nesses momentos, a pergunta-chave é: confiamos na sua sabedoria ou insistimos na nossa? Um dos maiores perigos espirituais é tentar medir a sabedoria de Deus com a nossa lógica humana. Quando fazemos isso, corremos o risco de duvidar, de tomar decisões precipitadas e de nos afastarmos dos planos que Deus tem para nós. Em vez disso, a verdadeira fé exige humildade intelectual. Reconhecer que nem sempre teremos as respostas, mas que podemos confiar no caráter de Deus. Há pessoas que tomaram decisões que, aos olhos do mundo, pareciam completamente ilógicas, mas que se revelaram o caminho certo. Talvez tenham sentido no coração que deveriam rejeitar uma oferta de trabalho aparentemente perfeita, porque Deus lhes mostrava outra direção. Ou talvez Deus lhes pediu que dessem um passo de fé em algo incerto, e com o tempo viram como o seu plano se revelava com clareza. Quando aprendemos a confiar na sabedoria de Deus, mesmo sem entendê-la, experimentamos uma paz sobrenatural. Já não sentimos a necessidade de controlar cada detalhe, pois sabemos que estamos nas mãos de um Deus que não comete erros. Filipenses nos expressa isso assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Hoje te convido a fazer um exercício. Reflita sobre momentos em que Deus te conduziu por um caminho inesperado, quando a sua direção parecia contradizer a tua lógica, mas que no final se revelou a melhor opção para ti. Escreve isso. Medita em como a sua sabedoria esteve presente em cada passo. E se agora mesmo te encontras numa situação em que não entendes o que Deus está fazendo, entrega a tua necessidade em oração. A sabedoria de Deus nem sempre nos dará respostas imediatas, mas sempre nos conduzirá ao melhor destino. A nossa tarefa não é compreender cada detalhe, mas confiar que aquele que nos guia jamais erra. Os seus pensamentos são mais altos, os seus caminhos são mais altos. E isso, em vez de gerar incerteza, deve nos dar segurança. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus.
O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.